livro de Esther, ele tem uma importância tanto teológica e histórica muito grande, né? E enriquecedora, não só para o contexto amplo bíblico, mas também para as nossas vidas, né? Sim. A primeira coisa que nós entendemos ali é esse pós-exílio, pós o cativeiro babilônico, né? O que antecede este momento, quando Deus levanta Dário e depois de Dário vem Assuero. Então, o início da história de Esther é justamente dentro desse ambiente histórico de uma sucessão do rei persa, né? Que é Dário, depois vem Assuero, e é aqui onde inicia esse ambiente histórico e que, de fato, você vê Deus se movendo dentro dessa história, né? Meus queridos amigos e irmãos, mais um podcast começando e hoje dando início a mais um livro da Bíblia que vamos estudar juntos aqui no podcast bíblico. E lembrando, foi você de casa que escolheu, você de casa votou nos comentários do nosso vídeo do Instagram e estamos aqui para estudar o livro mais votado. E você que está no YouTube já até sabe, você que acompanha lá no nosso Instagram também já sabe. Inclusive, siga a gente lá, @canal.cjc, sempre colocamos as votações por lá e damos o spoiler de qual foi o livro escolhido. Mas cá estamos para darmos o início a mais um livro, e o livro escolhido foi Esther, um livro maravilhoso do Velho Testamento e que tem muito para nos ensinar, e tenho certeza que em cada capítulo Deus vai falar muito com você. E esse primeiro programa é para a gente dar aquele pontapé inicial e entendermos o contexto cultural, histórico, os personagens, a divisão do livro, enfim. É para dar aquela base, para quando a gente começar o capítulo 1 e assim em diante, você ter toda a ideia do contexto deste livro. Então, hoje é o panorama geral, é a visão teológica do livro de Esther. E, pessoal, hoje eu estou aqui com excelentes convidados e começo com ele. Ele veio aqui com uma indicação muito especial e veio para nos ajudar a entender melhor sobre essa visão teológica, esse panorama geral. Está ali se formando teólogo e que maravilha, que honra te receber pela primeira vez, Saulo Santos. Seja muito bem-vindo, Saulo. Que alegria poder estar aqui junto com vocês. Tenho certeza que vai ser um tempo de qualidade, de aprendizado, né, onde pessoas serão alcançadas de forma muito especial, viu? A honra é toda minha. A alegria é toda nossa, a gente fica muito feliz em receber pessoas que têm realmente essa base, né, para poder trazer luz, para a gente poder entender com mais facilidade os livros, né, que cada um tem a sua particularidade, e Esther também tem, e vamos entender um pouquinho mais. E quem também está conosco no dia de hoje é ele, pastor Bruno Palmeira, veio lá de Olavo Bilac, para poder abençoar as nossas vidas. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, sempre é bom estar aqui e com certeza vai ser um tempo de aprendizado, de entendimento da palavra de Deus. Quem ficar conosco aí vai ser muito abençoado. Tenho certeza disso. E fica ligadinho porque nós sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, a bênção do início ao fim. Fica ligadinho, combinado? E vamos convidar a principal presença aqui do podcast bíblico, que é o Espírito Santo. Ele que é o autor da Bíblia Sagrada. E vamos convidar o autor para estar do nosso lado. Que verdadeiro privilégio. E na oração de hoje, na bênção de hoje, vou pedir para o pastor Bruno. Pode ser, pastor? Sim, claro. Amém. Oremos. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua presença, a presença do Teu Espírito aqui neste estúdio. Sim. E aonde quer que alguém esteja nos assistindo, para nos abrir o entendimento da Tua palavra, fala o que precisamos ouvir, aprender e saber. Nos abençoe neste momento, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor Bruno. Amém. E agora sim podemos começar, inclusive, já como eu sempre falo, já prepara aquele caderno de anotações para que, por mais que seja visão teológica, Deus fala muito também conosco nesse programa, tá? Então não se prenda, não acho que é só uma aula, né? Mas de fato vai ser algo que vai falar ao seu coração. O Espírito Santo, ele é mestre nisso, então fica ligadinho. Vamos começar aqui entendendo um pouquinho sobre o livro de Esther. Temos aqui 10 capítulos, né? Cada um
muito especial e nós precisamos entender sobre a estrutura desse livro, mas vou deixar isso um pouquinho mais para frente, né? A divisão. Antes, vamos entender o contexto histórico. Saulo, o que a gente pode entender deste livro? O que precede ele, o contexto anterior a Esther que culminou neste livro? Como é que você pode explicar para a gente o contexto pré do livro de Esther? Assim, o livro de Esther, ele tem uma importância tanto teológica e histórica muito grande, né? E enriquecedora, não só para o contexto amplo bíblico, mas também para as nossas vidas, né? Sim. A primeira coisa que nós entendemos ali é esse pós-exílio, pós o cativeiro babilônico, né? O que antecede esse momento, quando Deus levanta Dário e depois de Dário vem Assuero. Então, o início da história de Esther é justamente dentro desse ambiente histórico de uma sucessão do rei persa, né? Que é Dário, depois vem Assuero. E é aqui onde inicia esse ambiente histórico e que, de fato, você vê Deus se movendo dentro dessa história, né? A Esther, ela é uma menina órfã, né? É filha de Abiail e criada pelo seu primo mais velho, que cria ela como uma espécie de um pai, quem passa para ela os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, e de fato isso é uma cultura judaica e uma cultura familiar, onde os filhos vão aprendendo com os pais, né? E as histórias vão sendo contadas, exatamente, né? As histórias vão sendo contadas, os filhos vão conhecendo Deus através das histórias dos seus pais. Então, é justamente dentro desse contexto que Esther tem contato com Deus, que ela aprende sobre Deus e que ela tem essa ascensão dentro da história teológica, né? E dentro desse contexto ali. Viu? Sim, eu cheguei a botar alguns pontos aqui, que foi praticamente o que você trouxe aqui, de que Israel, né, como nós vimos desde lá de Davi, você lembra, né, quando estávamos em 1 Samuel, nós vimos que logo após, né, ali depois de Salomão, nós vemos o reino dividido, né, o reino de Israel, o reino do norte e o reino de Judá, o reino do sul. Inclusive em Oséias falamos muito, né, que foi o livro anterior, falamos muito sobre o reino do norte, sobre Israel, e vemos que Israel foi conquistado e levado pelos assírios. Depois Judá foi conquistada pelos babilônicos e o templo foi destruído, e décadas depois os persas conquistaram a Babilônia, sob Ciro, que permite aos judeus retornarem à terra e reconstruírem Jerusalém. Então a gente vê que são vários eventos que vão acontecendo, a Bíblia é toda conectada, tudo tem um porquê, um motivo, e a gente vai entendendo o cenário que vai culminar aqui no livro de Esther. E quando nós olhamos para os persas, pastor Bruno, o que a gente pode entender um pouquinho mais sobre a cultura deles? Porque isso faz total diferença para a gente compreender como eles conquistavam, como eles tratavam o povo que estava exilado, enfim, o contexto cultural que nós podemos entender, como que era assim o reino persa. Então, Império, né, persa. acrescentando, então, é o período após o cativeiro da Babilônia, que Deus permitiu, devido aos pecados, né, do povo de Israel, as idolatrias, as feitiçarias, deram lugar ao inimigo, e Deus permitiu os babilônios levarem eles em cativeiro, e alguns permaneceram na Terra Santa em grande miséria, templo destruído, a cidade de Jerusalém destruída. Depois desses 70 anos que Deus já tinha avisado, né, profetizado, Deus permite a volta ao cativeiro. E Deus opera na história, né? Deus faz acontecer as coisas. Quer dizer, se os babilônios eram os que levaram cativos, Deus faz os persas, o Império Medo-Persa, derrotar os babilônios. E a cultura persa é uma cultura que é um pouco mais tolerante, né, com a cultura do povo conquistado. Eles permitem eles terem lá um pouco da sua cultura, dos seus costumes, né? E Deus usa, como você falou, o Ciro para permitir a volta do povo à Terra Santa. Não voltou todos de uma vez, né? Conforme a história nos diz, foram grupos, né? Houve algumas levas, né, de judeus, de israelitas que foram voltando. A primeira parte já tinha voltado nessa época do livro de Esther. Alguns judeus permaneciam ainda lá, por isso que a Esther, o Mardoqueu estão lá, né? Sim. Eles resolveram permanecer. E nesse contexto, né, que acontece a história de Esther. Logo após, então, a volta, né, a volta do cativeiro, enquanto alguns judeus permanecem lá na fortaleza de Suzã, né? Esse local aí corresponde hoje a uma região lá do Irã,
né, do Irã, hoje a gente conhece como Irã. E aí, esse é o cenário, né? Sim. Que vai desenrolar essa história aí. Não, e era enorme. Na época, eu até fui ver, compreendia desde a Índia até o Egito. Era a potência do mundo na época, né? Exatamente, o maior que tinha. Então, realmente tinha esse poder, tinha essa influência, mas como o senhor falou, eram mais toleráveis Isso. com o povo que foi conquistado. E aí, quando nós olhamos para a religião que eles tinham, Saulo, o que você nos diz? Era um povo que tinha... Qual era a religião, os hábitos religiosos deles? Assim, existe até uma história muito antiga sobre um sonho que o rei Ciro tem, né? São contos históricos, né? Sobre um sonho que o rei Ciro tem, onde um Deus, né, se manifesta para ele e dá uma missão para ele. Né? Tem até uma história de vida dele, né, que alguém vai dizer que houve algumas tentativas contra a vida dele, mas que houve um escape em relação a ele. Então, assim, a história no âmbito religioso é uma história muito voltada a esse misticismo, né? Essa conexão com deuses e esta conexão com deuses não só no sentido individual, mas um plural que conectava eles com muitos outros deuses e acabava delineando um caminho que eles deveriam trilhar. Era basicamente isso, era um plural de deuses, né, que eles tinham e que eles seguiam de acordo com uma compreensão de uma direção, de um itinerário, né, de uma lógica de vida. Sim. E baseavam-se a sua vida dentro daquilo ali. Era uma nação politeísta, exatamente. Né? Então a gente vê que eram vários deuses ali. E quando a gente observa para a questão da autoria deste livro, é uma questão de se olhar, né? Porque pensa, vários outros livros da Bíblia, Samuel, como nós vimos aqui, o autor, em grande parte, foi Samuel, né? Nós vemos, acho que é 1 Samuel 25, é quando tem o falecimento do profeta, do juiz, do sacerdote. E aí tiveram outros autores, Oséias também, mas vamos ver Esther. Podemos considerar Esther, ou Hadassah, né, no nome hebreu, sendo ela a autora deste livro, pastor Bruno? O que o senhor nos diz? O que se diz aqui, os estudiosos, não foi ela, né? O que os estudiosos, não se sabe, na verdade, né? Não se tem a certeza quem foi o autor, humanamente. Claro que o Espírito Santo inspirou. Sim, mas no caso, o escritor, né? Eu lembro disso. Quem escreveu, né? Eu tenho que me corrigir, porque a pastora Ivone veio aqui, ela falou, né, que a autora é só um. Tiveram vários escritores. Eu tenho até que me corrigir. Então, alguns acreditam que possa ter sido Esdras, né? Outros que pode ter sido o Mardoqueu. E se eu for jogar um palpite aí, eu apostaria o Mardoqueu, que botou o nome da prima dele no livro, né? E a prima dele é a protagonista de tudo aí. Mas não se sabe, né? Na verdade, não se tem a certeza absoluta de quem foi o autor. Sim, e por mais que leve o nome dela, né? A gente não pode presumir que ela tenha sido ali a escritora. O que dizem, né? Que foi alguém que, claro, conheceu ali a cidade, a corte dos persas, que tinha conhecimento, que viveu, foi testemunha ocular. É importante. Alguém que esteve presente, viu com os próprios olhos, provavelmente ali já no século IV, né? Um pouco depois do que aconteceu, né? Você vê que o autor ele demonstra um extremo conhecimento tanto ao costume, à etiqueta e à história persa. Não só desse lado, mas também com os judeus. Então ele estava inserido no meio, exatamente, né? É alguém dentro desse contexto ali que tinha tanto contato com um lado como do outro, né? Isso aí, no céu a gente descobre. Lá a gente vai ter tempo para perguntar quem foi escrever. Aí quando nós olhamos agora para a audiência principal, porque é claro, este livro também tinha ali o objetivo de chegar até nós, né, nos dias de hoje, e serve de ensino. Quantos princípios nós encontramos neste livro, mas na época, o porquê deste livro ser escrito, quem era a audiência original que o autor, o escritor, queria alcançar. O que você nos diz, Saulo? Nós precisamos entender que o livro de Esther, ele está dentro de um grupo seleto, né, quanto Esdras, Neemias e Malaquias, que são livros históricos que vão contar a história do povo de Deus pós o exílio, que foi o que nós já abordamos aqui, né? Este ambiente depois do cativeiro,
depois das consequências, de acordo com os atos de Israel. Então, ele vai trazer, ele vai evidenciar o que acontece depois. Por exemplo, você vê no livro de Esdras, ali a partir do capítulo 7 ao 10, contando aquela viagem que ele vai até Jerusalém para restaurar a lei, para restaurar a adoração. Neemias é a restauração dos muros e da cidade. Lá em Malaquias, lá na frente, é a restauração da vida espiritual e devocional de Israel. E Esté é dentro dessa história aqui. É o conto dela, né? E como Deus, através dela, deu um grande livramento à nação de Israel. Então, aconteceu simultâneo também. Exatamente. A gente pode entender dessa forma. É interessante isso, porque não sei você aí de casa, mas te convido, né? Se você nunca se deparou com uma Bíblia cronológica, é muito bom. É difícil você se localizar, porque você se acostuma com a Bíblia tradicional, você sabe que o Salmo está no meio da Bíblia, mas se você procurar algum Salmo na Bíblia cronológica, você vai ter que entender o contexto ao qual esse Salmo foi escrito e se localizar no tempo, porque ela é dividida de forma cronológica. Então, é como se fosse um filme diante dos seus olhos, a Bíblia organizada dessa forma, entende? Então, é interessante. Eu tenho uma e eu acho surreal a gente ver, caramba, esse Salmo foi nesse período, nesse contexto. Isso muda a sua perspectiva, né? Aumenta ali o seu conhecimento do contexto. Eu amo essa parte, né? Tanto que os programas de panorama geral têm um lugar especial no meu coração. E quando a gente olha, pastor Bruno, sobre a divisão desse livro, porque ele é bem certinho, bem dividido, parece até um filme, de fato, tem um lado meio dramático, né? Tem um lado histórico, mas a cada final de capítulo parece que é um final igual ao final de uma temporada, de uma série, né? Que sempre deixa um gancho. Então, olhando para a estrutura, divisão dos capítulos, os temas que nós podemos encontrar em Esté, o que o senhor nos diria sobre? O resumo, né, do livro. Então, tudo começa ali com a rainha Vasti, né? Era a rainha do rei Assuero, que é identificado pelos estudiosos como o rei Xerxes I, né? Eles consideram que seja esse rei. E há uma festa e ele chama a rainha para estar presente diante dos convidados. Ela se recusa. E aí gera uma ira no rei, e ele é aconselhado a arrumar uma outra rainha, né? A destituir Vasti e procurar entre as moças virgens do reino aquela que mais lhe agradasse para ser a nova rainha. E aí é a mão de Deus operando, né? Que a escolhida acaba sendo a Esté, que no primeiro momento ela não revela a sua origem judaica, mas que Deus colocou ela exatamente naquela posição, porque o Amã, né, o ministro mais importante do rei, pegou lá uma rixa, né, com Mardoqueu, que não se curvava diante dele, e ele decidiu exterminar o Mardoqueu e toda a nação judaica. Verdade. E ele fez o sorteio, né, do Pur, por isso que surgiu o Purim, né, a festa do Purim. Sorteou ali uma coisa bem maquiavélica, né, parece mesmo novela mexicana, né? Eu vou sortear a data que eu vou matar todo mundo. Verdade. E caiu uma certa data, e ele manipulou o rei, convenceu o rei, né, a fazer um decreto que o próprio rei não podia anular, que naquela data todo judeu seria exterminado. E aí entra a Esther, né, intercedendo diante do rei, aí aquele capítulo que ela orou, jejuou, depois disso se embelezou, né, vestiu as suas vestes reais e foi até o rei, mesmo sem ser chamada, se arriscando ousada, a morrer, né? E o rei estende o cetro, né, e diz, né, até metade do reino pode pedir. E ali ela intercede pelo povo. E mesmo o rei não podendo anular o primeiro decreto, ele faz um novo decreto de que os judeus poderiam se defender. No final, né, Deus deu esse livramento, os judeus viraram os protegidos do rei. Agora ninguém ousa tocar. Caramba, esse é o povo da rainha. Quem é que vai mexer com eles? Ninguém vai mexer com o povo da rainha. Então, houve o livramento e o que seria a data da morte virou uma data de celebração. Aí surgiu essa festa judaica, que até hoje existe, né? O Purim, que é o carnaval deles, né? Eles se fantasiam, trocam presentes, ajudam os pobres. Inclusive, esse ano, né, 2026, deve cair ali no início de março, né? Pelo que eu andei vendo ali, né? Início de março vai ser o Purim desse ano. Olha que interessante, eu não sabia. Dia 2 de março, mais ou menos. Olha, legal. É pra gente pesquisar e se inteirar mais sobre as festas judaicas e o significado delas, né, pastor? Porque a gente às vezes não para pra pensar, mas, gente, tudo tem um significado, uma explicação. E ali a gente vê que esse resumão bem completo, pastor. Acho que a gente já pode pular pro próximo livro.
nós vemos exatamente isso. A parte 1, né, os primeiros capítulos, essa preparação, o cenário sendo montado para que Esther venha aparecer, né? Vemos também o conflito, vemos ali a história de Amã e Mardoqueu, e é muito interessante. Vemos a reviravolta que acontece, é como se fosse um filme, né? À toa que vários filmes já foram feitos em cima, e séries também em cima da história de Esther. E a parte final, que é a vitória do povo, e também a festa do Purim. Então, nós vemos que toda essa trama, né, de Esther, tudo isso teve muitos efeitos positivos pós-livro também, né? É importante a gente entender os efeitos, o cenário pré, mas também os efeitos pós este livro. E aí nós podemos refletir aqui, né, sobre o tema central deste livro e sobre o peso teológico que ele tem. Aí queria que o Saulo Santos falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa importância, né, esse peso que o livro de Esther tem. Vamos lá, uma curiosidade do livro de Esther é que nós vamos encontrar 10 capítulos, aproximadamente 167 versículos, e não encontramos o nome de Deus mencionado. Porém, você vê como Deus se move dentro daquela história. Com certeza. Existe dentro do livro de Esther uma trama, como o pastor falou, realmente que salta do natural. É algo espiritual, que é o extermínio dos judeus, de fato. E não se limita só ao livro de Esther. Você vê no âmbito histórico e bíblico como o inimigo, Satanás, ele armou situações ciladas para exterminar esse relacionamento do homem com Deus em Gênesis capítulo 3. Você vê também, se eu não me engano, no segundo livro de Crônicas, capítulo 22, entre os versos 10 e 12, uma trama para poder exterminar a tribo de Judá ali, né, para cortar aquilo que seria o cumprimento da profecia do Messias, né, e tantas outras oportunidades dentro da Bíblia que você vê esse momento em que o inimigo arma um cenário, arma uma cilada, e isso acaba colocando em ameaça a promessa que Deus fez para Abraão, Gênesis 12 e 17, que Deus fez para Davi a respeito do seu trono, e como Deus se move para preservar esta promessa, para fazer ela cumprir. Aqui você vê, de fato, a manifestação do Salmo 121, o Deus que guarda o seu povo, né? O guarda fiel de Israel. Ou seja, você não vê Deus sendo citado nos versículos, mas você vê Deus na história. Exatamente, isso é fantástico. Não tem como a gente dizer que não é, né? Como Deus interveio, como o povo se consagrava, Deus estava respondendo, estava com eles. Isso está em cada detalhe. Inclusive, essa pergunta, né, de qual livro da Bíblia não menciona o nome de Deus é muito frequente, tá? E agora você que é um telespectador do podcast bíblico já sabe que é o livro de Esther. Mas que isso não quer dizer que Deus não estava presente na história. E aí a gente observa aqui a conclusão deste livro, né? Nós vimos que é um livro histórico, é um livro dramático, né? Que conta uma história muito bem feita. Como eu sempre falo aqui, Deus é excelente, um excelente roteirista. Ele é excelente para escrever histórias, reviravoltas, ele sabe fazer. E aqui a gente vê que é um livro teológico em sua estrutura, mesmo sem citar o nome de Deus, né? Temos que é um monumento à preservação do povo da aliança, a promessa se mantendo, por mais que os levantes do inimigo sejam ali constantes. Vemos também uma convocação à coragem e à fidelidade, mesmo em tempos de ameaça. Porque o povo de Deus, até os dias de hoje, né? Tanto literalmente a gente pode ver isso acontecendo com o povo judeu, acontece até os dias atuais, mas isso se estende também a todos os filhos de Deus que carregam essa promessa. O inimigo sempre vai tentar, mas que eu e você possamos ser a externo no dia de hoje, aquelas que se posicionam, que são ousadas, que se consagram, no caso, ousados, né, como um todo. Aqueles que se dispõem para ser instrumentos e agentes de mudança, não importa o cenário, né, ou o tamanho da perseguição, não importa. Se Deus está conosco, nós podemos reverter. Não por nós, mas porque Deus está nos acompanhando e nos sustentando. Para a gente poder encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este livro, né, esse panorama aqui de Esther, ele nos diz assim: a história narrada no livro de Esther aconteceu entre os anos 478
e 473 a.C. e retrata eventos que envolveram parte dos judeus que ainda se encontravam exilados. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou consigo muitos cativos. Entre eles estava a família de Mardoqueu, o primo que criara Ester. Entretanto, em 539 a.C., o Império Babilônico foi tomado pela Pérsia e os judeus que ali estavam continuaram expatriados. Nesse contexto, destaca-se Ester, uma órfã judia que se tornou rainha após se casar com Assuero, rei da Pérsia. Mardoqueu, seu primo, desempenhou um importante papel na preservação do povo judeu perante a dura perseguição instituída por Amã, o primeiro-ministro real. Este homem planejou aniquilar todos os judeus do reino, mas Ester e seu primo conseguiram fazer com que o intento dele fracassasse e Amã acabou sendo morto. Para festejar a vitória contra os inimigos, os judeus comemoraram naqueles dias a festa de Purim, o que é feito até o dia de hoje. Muito obrigada, missionário R. Soares e pastor Bruno. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Fala pra gente, pastor, o endereço do senhor, os horários. O senhor pode ficar bem à vontade. Ok, estamos lá na Igreja Internacional da Graça de Deus, de Olavo Bilac, Duque de Caxias, na rua Pedro Lessa, 1517. Nossos principais cultos: quarta-feira da família, sexta-feira da libertação, domingo dos filhos de Deus, sempre, todos os dias, os mesmos horários, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Será um prazer recebê-los lá. Amém. Muito obrigado, pastor. E Saulo Santos, muito obrigado também pela sua participação aqui no podcast bíblico. Portas abertas sempre. E fala pra gente, pra quem quiser te acompanhar um pouquinho mais, o seu Instagram, suas mídias sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar? A honra é toda minha de poder participar. Tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas, né? Você consegue me encontrar pelo Instagram, como no YouTube ou no Facebook, Evangelista Saulo Santos. No Instagram você acha o @saulo com 2 L's, santos.oficial. Vai lá, eu vou estar te esperando, viu? Perfeito. Obrigado, meus amigos. E você de casa também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Agora eu vou passar o dever de casa. Ester, capítulo 1. Você faz aquela leitura prévia e volta aqui pra gente dar agora... começarmos a entender mais cada versículo, cada capítulo e como isso se aplica a nós também, tá bom? Então, dever de casa, Ester 1, e a gente se vê aqui no próximo podcast bíblico. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!